Olá, pessoal! Tudo jóia? Estamos começando a partir de agora o nosso querido programa OAB na TV, com o objetivo de aproximar cada vez mais de vocês, telespectadores, o papel, o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia. Hoje a gente vai falar de um tema super interessante que está atingindo aí pelo menos 70% das famílias brasileiras. Estou falando do endividamento. As famílias baianas também estão vivendo a mesma realidade, endividadas. E aí fica a pergunta do superendividamento. Se você sabe do que se trata, quando é que a pessoa deixa de estar endividada e passa a estar superendividada? Você sabe qual a diferença disso? Quem vai responder para a gente hoje é o nosso entrevistado, que está aqui conectado com a gente através da plataforma Zoom, para tirar todas as dúvidas, dos nossos espectadores, vocês que nos acompanham também através das redes sociais, do nosso canal no YouTube da TV Alba. Se ainda não se inscreveu, oportunidade de se inscrever e lá no YouTube colocar TV Alba e se inscrever. Tem o nosso Instagram, tem o Facebook e tudo mais. Quero te apresentar aqui ao lado, na nossa TV, Dr. Sérgio São Bernardo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ele é presidente da Comissão de Proteção de Direitos do Consumidor da OAB Bahia. Doutor Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao OAB na TV. Tudo bem, Milena. Bom dia. Tudo em paz. Estou aguardando vocês. Tudo jóia. Doutor Sérgio, eu comecei o programa já falando dessa questão do superendividamento, né? Qual é a diferença? Quando é que a família ela tem essa noção que ela deixa de ter uma dívida comum, a dívida do dia a dia, que às vezes pode ser um cartão de crédito, um aluguel vencido, uma prestação, e passa a se tornar superendividado? Esse é um fenômeno, na sociedade brasileira, e a gente já está vendo. Aqui nós temos uma lei agora nova, a partir de julho desse ano, que está tratando desse tema superendividamento. Normalmente, uma família, quando ela se sente comprometida com 40%, 50% do seu orçamento familiar, e ela não tem condição de arcar. Então, a pessoa não arca com a sua despesa por conta justamente do comprometimento do que a lei chama de mínimo existencial, quer dizer, aquela responsabilidade que a pessoa tem com o mínimo para viver. Então, se você compromete a sua alimentação, a sua saúde, básico para você sobreviver, para a lei já seria considerado uma pessoa superendividada. Tá? Então, isso que a lei traz para a caracterização dessa pessoa. Muito bem, doutor Sérgio, eu estava pesquisando um pouco, é a lei de número 14.181 de 2021, que é a lei do superendividamento. Essa realidade de 70% das famílias baianas endividadas é o maior percentual desde 2013. E aí a dúvida é a seguinte, em se tratando de uma família endividada, qualquer dívida, ela pode ser negociada? Como é que a pessoa pode sair dessa situação de forma legal, de forma coerente e até assim se preparando, para o que virá? Porque, infelizmente, as dívidas, elas nunca deixam de existir, Todo mês a gente tem alguma prestação, os gastos fixos, que isso aí a gente não tem como abrir mão, é o básico do dia a dia. Então, qualquer dívida ela pode ser negociada, qual é a dica que o senhor daria? Bom, veja bem, a lei trata do superendividamento como prevenção e como tratamento. Como prevenção, ela toma uma série de medidas para evitar o superendividamento. E como tratamento, ela prevê situações em que a pessoa, sim, pode procurar os órgãos para poder fazer intermediação e procurar os credores para negociar a sua dívida. Agora, é importante afirmar, menina, que não se pode... essa impossibilidade da pessoa arcar com suas dívidas, ela tem que ser manifestada. Quer dizer, as pessoas precisam se declarar superendividadas para começar um tratamento de negociação das suas dívidas. Então, nesse caso, ela vai ter, de algum modo, que comprovar que é uma pessoa superendividada. Aí, se você me pergunta, qualquer pessoa que está comprometida com um conjunto de dívidas é superendividada? Não. Para a lei, o superendividamento é sempre é o chamado endividado de boa-fé. Por que o endividado de boa-fé? É aquela pessoa que se desorganizou, o que aconteceu algum caso na família de morte, doença, perdeu o emprego, enfim, está vivendo uma situação de desorganização financeira. A lei faz isso, Milena, para justamente distinguir de algumas situações onde existe o consumidor também de má fé,
aquela pessoa que está superendividando porque por moda ou por vício ou por algum tipo de situação em que ela contraiu as suas dívidas. E não são todos os tipos de dívidas, tá? Então, a lei também especifica os tipos de dívidas que podem ser renegociadas. Pronto, se a gente pudesse esclarecer para quem está em casa de que tipo de dívidas pode ser negociada e uma outra dúvida que eu acho importante a gente falar e que a gente vê a todo tempo acontecendo, muitas pessoas inclusive reclamando, tema de várias matérias em várias TVs, que é o assédio mesmo das instituições bancárias, né, doutor Sérgio, que se aproveitam deste momento de endividamento das famílias e começam a ligar, a oferecer parcelamento, às vezes com taxas de juros exorbitantes. E aí eu queria saber como a gente pode instruir essas pessoas para que entrem nessas negociações, mas que obtenham facilidades e algo que seja coerente para que não gere, inclusive, uma outra dívida impagável. Ok, Guilherme, está correto. Então, como eu estava falando antes, a lei 14.181, daqui de 2021, ela divide em 4 grandes partes, né? Uma parte de prevenção e tratamento, outra que é a instituição desses núcleos conciliatórios para fazer as negociações. O terceiro seria de transparência e combate ao assédio, e o quarto que seria como fazer a repactuação das dívidas. A sua pergunta, eu já colocarei nesse terceiro item com relação ao combate ao assédio. O Código de Defesa do Consumidor já menciona isso lá, tem um artigo do Código que impede esse assédio como prática abusiva. Só que agora essa lei está tornando isso uma ação mais rigorosa. Então, as pessoas que recebem cartão de crédito sem pedir, que recebem amostra grátis sem pedir, que fica recebendo ligações intermináveis durante o dia, com certeza essa lei agora ficou mais rigorosa e vai punir com multa, com sanção, né? Com uma série de restrições a entidades, aos empresários, fornecedores que praticarem esse assédio de crédito. Porque nós sabemos que as pessoas muitas vezes compram, né? A gente sempre diz que as pessoas compram com a emoção e na hora de pagar, paga com a razão. Porque a pessoa sempre diz assim, isso aqui serve para você, a sua cara, isso aqui é o que mais coincide com o seu perfil. E muitas vezes você compra sem necessidade alguma. Então, por conta desse assédio, por conta dessa abordagem extremamente abusiva, a pessoa acaba comprando. E esse assédio, esse modo de abordar hoje, pela lei, ela é tipificada como uma conduta ilegal. Vamos falar então com esses que agem pela emoção, que hoje estão endividados, que estão acompanhando aqui o nosso OAB na TV e que tem aqui a oportunidade de, através do Dr. Sérgio, obter informações do que fazer a partir deste momento que, sim, está endividado. E aí, Dr. Sérgio, eu lhe pergunto, qual o primeiro passo? O pessoal está assistindo aqui o nosso programa, inclusive já peço, você que está em casa, pode mandar a sua pergunta, pode interagir aqui através das redes sociais. Lá no YouTube, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, não esquece de curtir, de ativar suas notificações. No Instagram, olha, os coraçõezinhos e aquele aviãozinho é super importante para que mais pessoas recebam aqui o nosso conteúdo, interajam com a nossa live e com o que é dito aqui através do nosso programa OAB na TV e Facebook e redes sociais outras da mesma forma. Então você pode também tirar sua dúvida aqui nesse momento. Doutor Sérgio, quem está endividado e está acompanhando o programa, qual a primeira coisa que deve fazer? Por exemplo, precisa de um advogado para estar lidando, para estar ajudando na negociação dessas dívidas? Tem que ligar para a instituição primeiro? O que é que deve ser feito? Não precisa de advogado. Advogado é uma faculdade da pessoa, se quiser um especialista para ajudá-lo, normalmente envolve valores muito grandes ou situações, as pessoas podem se sentir mais confortáveis em contratar um profissional, mas não precisa. Por quê? Porque os locais de atendimento para tratamento de superendividamento são locais públicos, tanto do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Então, nós temos, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça da Bahia, né? Tem universidades, nós temos o PROCON, que é da área do Poder Executivo. Então, nós temos vários órgãos e instituições que fazem esse tipo de atendimento e tratamento. Ora, o que é que a pessoa precisa ter de início? Ora, se você está comprometido, o seu salário mensal, o seu orçamento familiar está comprometido, existe uma desorganização econômica e familiar, existe uma limitação da sua renda,
em torno de 40%, 50%, você não está conseguindo. Muitas vezes, o que é que vocês fazem? Vocês fazem empréstimo para pagar dívida. Nós temos situações, meninas, absurdas, de pessoas adquirindo empréstimo para pagar conta de luz e de água. Imagine, que é uma conta continuada. Imagine, a pessoa paga uma conta, não paga outra, toma empréstimo. Quer dizer, há uma desorganização, uma falta de orientação também, que a gente chama de educação financeira, não é? As pessoas também não sabem como lidar com isso. Por isso que a lei também trata desse momento, que é um momento também de orientar as pessoas. Então, o que é que a pessoa tem que fazer no primeiro momento? Ela precisa se declarar, porque a lei diz que é uma impossibilidade manifesta. O que é isso? A pessoa precisa declarar que está se sentindo impossibilitada de pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. Como eu já falei aqui, o mínimo existencial é o que você compra, aquilo que você precisa para você pagar, comprar para comer, é o que você paga a conta de luz, você paga a conta de água, do telefone, a escola de um filho. Isso é o mínimo que a gente pode dizer que uma pessoa razoavelmente tem o direito de preservar. Comprometeu a escola do filho, comprometeu o alimento, comprometeu a saúde, você já se encontra endividada. O que é que você tem que fazer? Procurar um órgão. Aqui na Bahia, eu volto a repetir, tem um PROCON, tem universidades aqui em Salvador que fazem atendimento de superendividamento, né? Eu tenho conhecimento da Jorge Amado, que faz esse, tem um núcleo de superendividamento. O Tribunal de Justiça atende aqui nesse complexo aqui do Imbuí, aqui em Salvador. Então, nós temos vários núcleos onde faz esse atendimento, a pessoa procura, vai se inscrever, vai comprovar sua situação de superendividade e aí inicia o que eles vão chamar de processo de repactuação da dívida. Tá? Então, aí eu posso explicar daqui a pouco a vocês como é que funciona esse processo de repactuação da dívida, que é quando você vai ter que se sentar, conversar com os seus credores. Você que chegou agora, aguarda só um minutinho, a gente vai para um breve intervalo. Sejam bem-vindos de volta ao nosso OAB na TV, que hoje tem como tema aqui especial para você que está em casa, como pagar as dívidas através da lei do superendividamento. Sim, é a lei nova de número 14.181 de 2021, que está ajudando aí as famílias. Afinal, eu trouxe aqui um dado no início do nosso programa, que 70% das famílias baianas estão endividadas e a gente precisa também esclarecer dúvidas, né? Porque essas dívidas podem ser contidas, você pode sim negociar e existem formas legais para isso, para que você não seja prejudicado e não seja lesado de outra forma com essas propostas mirabolantes que muitas vezes instituições bancárias, empresas financeiras fazem para quem está endividado. Como disse o doutor Sérgio, que é o nosso convidado de hoje, oferece um valor para você pagar contas que estão ali mês a mês acontecendo e vira aquilo que a gente já sabe há muito tempo, aquela expressão, uma bola de neve. Não é assim que a gente ouvia? Cuidado para você não se endividar e ficar uma bola de neve. Tem muita gente que está nessa bola de neve. Doutor Sérgio está aqui conosco, Sérgio São Bernardo, ele é integrante presidente, na verdade, da Comissão de Proteção aos Direitos do Consumidor da OAB Bahia. A gente está tirando dúvidas a respeito desse assunto. Você que está através das redes sociais, mande sua pergunta. E aí, doutor Sérgio, nessa retomada, eu queria saber o seguinte, como é de fato que essa lei atua em caso, por exemplo, de pessoas que não têm condição, né, de solucionar as dívidas. Exemplo, muita gente ficou desempregado nessa pandemia e aquelas prestações não deixaram de existir. Muitas pessoas ficaram doentes, acamadas e também perderam sua renda, profissionais liberais que deixaram de trabalhar. E aí, a lei ajuda em casos como esse? Sim, corretamente. Ajuda, não só ajuda, como orienta e defende. Nós estamos num contexto, em que as pessoas, às vezes, têm vergonha de estar endividada. Imagina, a pessoa se sente fica constrangida, né? Ninguém gosta de dizer que está devendo, né? Verdade. Quer mostrar que está bem, que está em condições de viver normalmente, então esconde. E muitas vezes, é isso que a lei, de algum modo, vem de forma boa para nós, é porque a lei trata o superendividamento como uma patologia social, que é um problema da sociedade. Da
não é só da pessoa. Ela não contribuiu para ficar superendividada sozinha. Ela acha que ela ficou superendividada porque ela não teve condições de arcar com despesas. Então, vamos observar que a maioria das dívidas que ela foi contraindo, ela foi, de algum modo, também vítima de uma situação onde ela é chamada, convidada a consumir mais do que precisa. Por isso que aqui vai também uma orientação muito legal para a gente pensando no modo de nós nos educarmos financeiramente. Hoje é uma situação assim, importantíssima que nós tenhamos a educação financeira, porque muitas vezes a falta de planejamento e muitas vezes, quando acontece um caso inevitável, uma surpresa da vida, né? Uma pessoa morre, uma doença grave, um desemprego, uma situação, um divórcio, enfim, tudo que pode acontecer de forma que pode ser algo novo para você, pode me colocar numa situação de superendividamento. É a mesma coisa, Joana, que acontece com as empresas. As empresas, quando vivem situações adversas, entram com um processo de recuperação judicial. Eu diria que o superendividamento seria um processo de recuperação judicial da pessoa. A pessoa deve, não nega e quer pagar. Por isso que a gente chama devedor de boa-fé. Porque a pessoa, olha, eu não quero continuar devendo, mas eu não tenho condições de pagar desse modo. E aí a lei ajuda essa pessoa a pagar. Quer dizer, ela quer pagar, mas não tem condições de pagar da forma como ela está sendo chamada a pagar. Por isso que a gente chama isso de processo de repactuação da dívida. Ela vai fazer um plano de pagamento. Né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer um levantamento de todas as dívidas, vai chamar todos os credores. Aqui tem uma informação importante, que é o seguinte: esse credor, quando ele é chamado, ele tem a obrigação de vir, porque senão é como se ele estivesse, de algum modo, reconhecendo que alguém quer pagar e a culpa dele. Então, ele não pode também pedir essa execução quando a gente está chamando ela, no caso, essa instituição credora, para poder fazer o pagamento da dívida. Entendi. Então, Doutor Sérgio, deixa eu lhe interromper um pouquinho, porque ao vivo tem dessas coisas. Esse fone seu, ele tem duas abinhas ou tem uma só? Esse fone seu aí, ele tem duas abinhas, o senhor está usando um ouvido só para utilizar o fone. Cadê a outra abinha? tá aqui. Pronto, isso, agora vai ficar ótimo. É porque esse fonezinho estava encostando na mesa e aí estava dando uma interferênciazinha. Mas isso aqui é na nossa programação, tá, gente? Ao vivo é assim. Que bom que a pandemia nos ensinou que na TV acontece isso, que a gente pode conversar com você que está em casa, com o nosso entrevistado, com tranquilidade, e a gente recebe isso da mesma forma que antigamente, quando era todo cheio de cuidados para trazer uma informação básica como essa, tá? Foi um probleminha no áudio, já resolveu, agora fica melhor, doutor Sérgio, que está aqui com a gente. Sim, doutor Sérgio, entendi perfeitamente, né, essa questão da pessoa ter a possibilidade de estar negociando suas dívidas, de existir, através da lei do superendividamento, essa compreensão e essa, digamos assim, flexibilidade, né, para o pagamento das dívidas de acordo com a condição financeira que a pessoa está vivendo no momento. Mas sabe que haver uma dúvida que deve ser também da maioria das pessoas? Quando eu começo, né, a fazer esse parcelamento, a dar início a essa negociação, o nome da pessoa já fica limpo a partir do momento, por exemplo, do pagamento da primeira parcela dessa negociação? Em quanto tempo a pessoa volta novamente, né, a ter o nome limpo para que possa, de fato, consumir e adquirir novas prestações e fazer novas dívidas, novas prestações organizadas? Olha, veja bem, essa é uma experiência bastante nova. Veja, a lei foi aprovada em julho desse ano. Muitos aspectos dessa lei ainda está sendo regulamentado, porque tem alguns pontos, né, quer dizer, alguns conceitos, né, que foram criados nessa lei que ainda não foram regulamentados. Né? Por exemplo, que fala de mínimo existencial, que eu estava falando aqui, que é o mínimo que você tem para sobreviver. Fala também justamente da responsabilidade do consumidor quando ele renegocia a dívida. Ora, é bastante razoável que o consumidor, quando vai renegociar a dívida, ele também vai ter que assumir uma responsabilidade de não contrair novas dívidas. Né? Então, nesse caso, eu não tenho dúvida
a lei não diz de forma explícita, mas nessas negociações, renegociações da dívida, o que vai acontecer ali é justamente uma situação onde a pessoa vai fazer um plano de pagamento. E durante esse período, obviamente que o credor também quer ver a boa-fé, né? Olha bem, por isso que a gente usou bastante enfaticamente a ideia da boa-fé, quer dizer, a relação de confiança que precisa ter também nesse consumidor superendividado. Mas depois que ele consegue pagar, aí sim se suspende a inclusão dele nesse chamado banco de dados, né? Então, na verdade, é uma responsabilidade de lado a lado. O que ajuda nesse primeiro momento é que ele vai ter já ali a suspensão da dívida com juros altos, com correções, com multas. Ele vai, com certeza, já nesse primeiro momento, se livrar desses encargos. Mas não tenho dúvida também que ele vai assumir responsabilidades. Uma delas é não contrair novas dívidas. Entendi perfeitamente a questão do bom senso, que é primordial, né, doutor Sérgio? E aí tem uma expressão que é utilizada, né, nessa lei nova, que é a questão do crédito responsável, né, que fala justamente sobre isso que o senhor disse. O que é exatamente essa questão do crédito responsável e pode ajudar, de fato, clientes, fornecedores a voltar para a situação do superendividamento? De que forma a pessoa tem que ter bom senso para saber, não, este crédito é para eu pagar esta dívida e o meu crédito eu tenho que planejar. Eu tenho que gastar de forma planejada. E aí a gente já relaciona com um tema que é importantíssimo, que eu já falo há muito tempo, da importância de ter a educação financeira. De por que a educação financeira ainda não é matéria presente nas escolas. E falo desde o ensino fundamental, porque aí aquela criança já vai aprender o que é mesada, como é que ela vai usar essa mesada, o que é que ela deve comprar para administrar esse dinheiro, o que é prioridade, o que não é, né? Ter organização. O que o senhor fala a respeito disso, doutor Sérgio? Existe aí nos bastidores algo nesse sentido para que exista essa matéria, por exemplo, nas escolas, nas faculdades, no nível básico até o nível superior? Existe sim. Engraçado, inclusive nós temos até recurso para isso, né? Existe hoje um órgão na Bahia, que é o fundo ligado às multas que são recebidas por conta justamente de consumidores que são lesados, os órgãos fazem a autuação dos fornecedores e aí é cobrada uma multa por conta dessas irregularidades. E esse fundo gestor da política de consumidor na Bahia, ele tem um considerado recurso que é para ser usado nessas políticas de educação financeira. Esse recurso é administrado pelo PROCON da Bahia. E engraçado é que realmente deveríamos já ter na Lei de Diretrizes e Bases, de forma obrigatória, esse tema da educação financeira. Tá? E é verdade que já existe um projeto de lei para que fosse alterado, ainda não foi aprovado, mas temos políticas soltas, né? Quer dizer, iniciativas que nós já temos desses órgãos, porque um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é a educação à política de consumo. Então, como é um princípio já previsto em lei, todos esses órgãos, inclusive nós da OAB, temos a obrigação de desenvolver processos educativos. Então, o que é que nós fazemos? Produzimos folders, vídeos, fazemos palestras, fazemos informações. Olha aí, a TV Alba fazendo entrevistas sobre o assunto. Tudo isso conforma esse processo de educação financeira para que as pessoas se preparem contra o consumismo. Tá? Então, isso em conjunto com o combate ou a instituição do crédito responsável, nós conseguiremos fechar um cerco. Quer dizer, de um lado, o consumidor mais informado, consumindo apenas o que precisa, consumindo de uma forma equilibrada. Do outro lado, responsabilizar as instituições fornecedoras de crédito para que eu não ofereça crédito sem nenhum critério. É isso que ela está fazendo também. Ela hoje não empresta dinheiro e não quer saber depois se a pessoa tem ou não tem condições de pagar. Mas depois ela cobra um valor excessivo e vai executar essa pessoa. Quer dizer, por isso que a gente chama de crédito responsável. É muito comum nós recebermos ligações telefônicas, aos centenas de ligações por dia. Hoje já tem o site Não Perturbe, né? É um bloqueio para você não receber ligações onde as pessoas estão oferecendo crédito às pessoas, né? Onde os aposentados, principalmente os aposentados,
recebem propostas as mais mirabolantes. Mirabolantes, tentadoras. Tentadoras, então não dá. Doutor Sérgio, eu tenho que te interromper porque a gente já está nos 3 minutos finais do nosso programa. Eu lhe falei que passava rápido. Eu lhe preparei no início, passa rápido. Para finalizar, eu queria lhe perguntar o seguinte, e aí de forma bem sucinta, que é decisiva para o nosso programa, hein? O senhor considera que essa lei consegue resolver a problemática do endividado? Sim ou não? E suas considerações finais? Não, a minha resposta é afirmativa. Eu penso que hoje só o fato, o credor, né, ele quer receber o dinheiro. Tá? De algum modo, nós já tínhamos essa prática antes da lei. Os credores sempre renegociavam a dívida porque ela também quer receber qualquer coisa. Então, tem aqueles chamados mutirões, né, que existiam antes, que ainda existem, e que fazem esse tipo de renegociação de dívida. Todas elas fazem. Agora, a vantagem é que tem uma lei dizendo como é que é feito, disciplinando isso. Então, você tem a obrigação de ir para um núcleo conciliatório e pedir para fazer repactuação da sua dívida. Quer dizer, isso é ostensivo, é imperativo. Então, você faz com que o credor sente com o devedor e diga, você pode pagar como? Eu posso pagar desse modo. Ah, mas assim não pode. Sim, mas eu posso fazer assim. Quer dizer, esse momento dessa mediação, desse diálogo, eu penso que a lei inovou e que, de algum modo, ela já está fazendo, sim, grande sucesso, já está com efetividade. Os núcleos, depois da lei, começaram a receber muito mais demandas. Não tenho dúvida, com informações como essa aqui de hoje, nós vamos ampliar muito mais o acesso a essa possibilidade. Então, eu penso, finalizando, que nós temos um caminho bastante amplo de colocar o consumidor endividado numa situação de um cidadão capaz de reorganizar a sua vida econômica, porque isso tem a ver com a questão da dignidade, tem a ver com a questão mesmo de capacidade de contribuir para a sociedade, de forma que ela possa fazer isso ajudando, inclusive, a própria economia. Não ajuda nada pessoas superendividadas. A economia não roda, as pessoas ficam desorganizadas, ficam doentes, ficam violentas, né? E isso realmente é um mal que a gente precisa, de algum modo, enfrentar. É isso, eu agradeço a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Doutor Sérgio, muito obrigada. Nós que agradecemos assim, a sua serenidade, o seu conhecimento que foi aqui, né, compartilhado com a gente, com os nossos espectadores através das redes sociais e telespectadores através aqui da programação da TV Alba. Dessa forma, a gente finaliza mais um OAB na TV, convidando você a toda quinta-feira, a partir das 13h30, ficar aqui com a gente, acompanhar o programa de estreia, convidando você também através das redes sociais a mandarem suas perguntas, interagirem conosco e sugerirem também, tá? Entrevistados e pautas para o nosso programa. Agradeço ao doutor Sérgio, que participou aqui, trazendo brilhantemente todo o seu conteúdo, todas as dicas. E para finalizar, algumas recomendações para você que está em casa. Se você está endividado, se você está começando a se endividar, fique atento ao que foi dito aqui, a você ter organização financeira, a você ter bom senso e você ter metas a serem alcançadas. Se você está endividado, não é o fim do mundo, existe essa nova lei do superendividamento que vai poder te ajudar. Procure um profissional capacitado também para te dar dicas e orientações de como resolver esse problema e não caia nas tentações das propostas mirabolantes de empréstimos financeiros, tanto de instituições bancárias como financeiras que estão aí disponíveis no mercado, que às vezes através de uma ligação e com seu CPF deposita o dinheiro na conta e aí fatal, você já estará endividado. Semana que vem a gente tem uma outra temática muito importante, participe com a gente. O nosso OAB na TV é exibido sempre às quintas, às 13h30, programa de estreia aqui na TV Alba e depois estará disponível nas nossas redes sociais. Tchau, tchau, até semana que vem.